Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar o tópico 1 da lição 8, que será ministrada no dia 23 de fevereiro de 2025. O título é Jesus viveu a experiência humana. Texto áureo. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Verdade prática: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas, e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Leitura diária. Na segunda, Jesus caminhava por toda a Galiléia, pregando, ensinando e curando os enfermos. Na terça, Jesus e sua família eram conhecidos na cidade onde viviam. Na quarta, a participação de Jesus no culto nas sinagogas. Na quinta, Jesus tinha vida social como qualquer pessoa de sua época. Na sexta, Jesus participou de um casamento em Caná da Galileia, uma celebração comum da época. E no sábado, Jesus procurava interagir com as pessoas. As referências bíblicas estão na revista. Leitura bíblica em classe, João capítulo 1, versículos 43 a 51, e Mateus capítulo 26, versículo 37, 38 e 42. O texto bíblico diz assim: No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Agora Mateus capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Aqui na leitura bíblica, me chamou a atenção a pergunta de Filipe, de Natanael, a pergunta de Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí eu pesquisei um pouquinho sobre Nazaré. Nazaré era uma cidade, ela era considerada insignificante, porque ela tinha muitas influências gentílicas. Os gentios, né, estavam muito presentes ali em Nazaré. E também era um lugar modesto, era uma cidade pequena. Então, talvez esse seja o motivo de Natanael ter tido esse espírito de grandeza, né, e desprezar Nazaré, por ser uma cidade modesta, uma cidade pequena, uma cidade que era considerada insignificante porque sofria influência dos gentios.
Mas isso tudo são considerações, nada é comprovado. E aqui em Mateus 26, Jesus fala: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Porque naquele momento de tristeza era a vontade de Jesus não beber o cálice, não é? Aquela vontade humana de Jesus era não beber o cálice. Mas ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Por que eu estou usando o termo vontade? Porque a Bíblia, a lição aqui vai trabalhar sobre isso, no tópico 3, quando vai falar a respeito de uma heresia que diz que Jesus não tinha vontade humana. Então, quer dizer, se ele não tinha vontade humana, ele não tinha natureza humana. Então, é por isso que eu estou jogando a luz aqui agora, porque quando chegar no assunto, a gente já tem essa contextualização com esse versículo aqui. Plano de aula, introdução. A presente lição aborda a perspectiva da experiência humana da pessoa de Jesus Cristo. Nosso Senhor teve uma vida social em que ele interagia com pessoas de toda sorte, iniciando em Nazaré, chegando a Jerusalém. Além da vida social, Nosso Senhor tinha uma vida religiosa, pois ele era judeu. Com isso, muitas das características humanas podem ser atestadas nas histórias de Jesus, conforme reveladas na Bíblia. Apresentação da lição, objetivos da lição, objetivo do tópico 1, que é o que nós estamos estudando hoje. Identificar a experiência humana no ministério de Jesus. O tópico 2, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. O tópico 3, reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Motivação. A experiência humana de Jesus marca uma referência para o desenvolvimento de nossos relacionamentos com outras pessoas. Aqui na sugestão de método, aqui é o plano de aula na revista do professor. Se você tiver a revista do aluno, você não vai ter esse plano de aula. Aqui é a orientação para o professor. Aqui no plano de aula do professor, é orientado a gente falar sobre dois termos, apolinarismo e monotelismo. Apolinarismo e monotelismo nós vamos falar também nas heresias que negam a humanidade de Jesus, mas isso vai ser no tópico 3, mas sugeriu a gente trazer uma antecipação aqui, então vamos fazer isso, é até didático, porque na hora que a gente tocar no assunto, no tópico 3, já foi falado, então já dá para buscar uma informação. Apolinarismo, doutrina ensinada pelo heresiarca Apolinário, que viveu mais ou menos entre 310 e 390. Bispo de Laodiceia, que não reconhecia a existência da alma humana em Jesus Cristo, sendo substituída pela ação divina do Verbo, quer dizer, Jesus era um homem sem alma. E é na alma que estão os sentimentos, as emoções, a decisão, né? A vontade. Tudo isso está na alma da pessoa. Então Jesus era um homem sem alma e a presença do Verbo divino substituía a alma. E isso tira a característica humana de Jesus. Jesus como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O outro termo é o monotelismo, doutrina religiosa do século XVII, que defendia que Jesus possuía somente uma vontade. Tem uma palavra no grego que é telo. E esse telo é o verbo querer. É o verbo telema, é vontade. E telo é o verbo querer. Quando você quer, porque você tem vontade, né? Então, monotelismo e mono é um. Monotelo, monotelismo. É um querer, é uma vontade. Ou seja, mas o monotelismo diz que essa vontade era só vontade divina. Jesus não tinha vontade humana.
Então, a gente vê que o apolinarismo, ele diz que Jesus não tinha alma humana. Se não tem alma humana, a alma é a fonte da vontade, dos sentimentos, das emoções, dos desejos, da decisão. Isso é a alma. A alma é a personalidade da pessoa. E o monoteísmo diz que Jesus tinha só uma vontade, que era a vontade divina. Então não tinha vontade humana também. Está negando a humanidade de Jesus também. Tanto o apolinarismo como o monoteísmo. Mas nós vamos ver isso no tópico 3. Comentário. Agora iniciando a revista do aluno. Palavra-chave: experiência. Introdução. O Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como um monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Item 1. A experiência humana no ministério de Jesus. 1.1. Os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Letra A. Os fariseus. O nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Atos capítulo 26, versículo 5, Paulo fala que o grupo dos fariseus ao qual pertencia antes de sua conversão era a mais severa seita do judaísmo. Letra B, os saduceus. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram, como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos a fim de somar as forças e matarem a Jesus. Letra C, os herodianos. Eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Então, os herodianos apoiavam a dinastia de Herodes e não queriam que houvesse um governo direto de Roma, porque a Palestina, naquela época, estava sob o domínio de Roma, do Império Romano. Número 2, a vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias e Isabel. Como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Espera aí.
Vamos ler de novo aqui, irmãos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias e Isabel. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia e marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria, em Lucas capítulo 2, versículos 40 e 52. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual, publicanos e pecadores, fariseus, a mulher pecadora e a mulher samaritana. Então Jesus ele convivia com todas as pessoas, publicanos e pecadores. Ele comia, né, com publicanos e pecadores, com os fariseus também, conversava com os fariseus, a mulher pecadora, a mulher samaritana e tantos outros, né, tantos outros personagens. 3. Características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum, como o de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Sentiu sono, fome, sede e cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Voltando aqui num tema aqui, ampliando o conhecimento, que tem uma figura aqui, né, de uma manjedoura. A encarnação. Deus pôde se tornar homem sem deixar de ser Deus? A resposta a essa pergunta é sim. Não apenas é possível, como aconteceu no tempo e no espaço. Teólogos neo-ortodoxos, pensadores do século XX, fortemente influenciados por Karl Barth, disseram que a pergunta é impossível de responder logicamente, porque a fé é um paradoxo ilógico e pode ser vista somente pelos olhos da fé. Em anos recentes, teólogos liberais negaram a realidade da encarnação, alegando que é um mito e não é verdadeira, em nenhum sentido objetivo. Deste modo, eles consideram um absurdo a declaração de que Jesus Cristo era plenamente Deus e plenamente humano, como tanto a Bíblia como confissões históricas de cristãos afirmaram. Nós vimos essas confissões históricas no Credo de Niceno, no Credo de Constantinopla, no Credo de Niceia, né? O Credo Niceno, o Credo de Niceia. A teologia liberal, trouxe um comentáriozinho aqui. A teologia liberal é uma corrente teológica que surgiu no século XVIII e XIX, no contexto do iluminismo. Valoriza a razão e a experiência sobre a autoridade doutrinária. A fé ela está envolvida com as coisas espirituais, milagrosas, né? Então não pode estar limitada à razão humana. E essa teologia liberal aqui, eles não creem muito na inspiração bíblica, na autoridade bíblica da palavra de Deus. Então é uma teologia muito perigosa, traz ensinamentos muito perigosos. Precisamos tomar cuidado com essa teologia liberal. Pesquisar, ler sobre o assunto, se informar, para a gente poder também argumentar. Amém? A gente só vai saber argumentar sobre determinado assunto se a gente estudar sobre ele, né? A gente argumenta com mais fundamentação. Sinopse 1. Nosso Senhor viveu tanto a vida social quanto a religiosa, confirmando assim a sua experiência humana. Para concluir, auxílio doutrinário, a humanidade de Cristo.
As Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas em Jesus. O relato de sua infância enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Lucas 2, versículos 40 e 52 diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O profeta Isaías anunciou de antemão sobre Emanuel: manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías 7,15. Ele tornou-se homem para suprir a necessidade da salvação da humanidade. Assim, irmãos, nós terminamos o tópico 1, tópico 1. Fizemos considerações sobre o termo apolinarismo e monotelismo. Falamos alguma coisa sobre a teologia liberal. E fizemos considerações sobre a humanidade de Jesus. Compartilhe esse estudo com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.